Eu fiquei bastante estarrecida com alguns dos conteúdos da entrevista do procurador Deltan Dallagnol aqui ao Jornal da Manhã. Tentei, inclusive, atalhar a entrevista para que ele respondesse algumas das questões suscitadas pela própria fala dele, mas como eu estava remotamente, ele também, os dois por FaceTime, não foi possível fazer essa confrontação. Na resposta ao Alexandre, justamente, que perguntou em tom mais genérico sobre a gravidade de vários conjuntos de conversas ali vazados pela Vaza Jato, ele fez uma explicação, a meu ver, bastante complicada e insustentável do ponto de vista jurídico. Conversei depois daquilo com várias pessoas dos meios jurídicos, procuradores, juízes, advogados, todos estarrecidos pelo fato do procurador minimizar as conversas entre ele e o juiz Sérgio Moro, dizendo que o que talvez tenha sido excedido ali são formalidades, meras formalidades, e que isso seria menor ante o conjunto de combate à corrupção feito pela Lava Jato. No final fez até uma propaganda falando de uma nova devolução de recursos feita pela Lava Jato ao erário, como se isso não fosse obrigação última de uma investigação como essa, como se fosse algum tipo de favor. Eu achei uma fala bastante complicada, principalmente nessa resposta ao Alexandre, que não era especificamente sobre as palestras, temas aí dessa sua primeira intervenção, Vitor. Eu acho que o procurador erra ao fazer isso, minimizar a lei, minimizar o Código de Processo Penal, minimizar o que diz a Constituição quanto à divisão do trabalho entre procuradoria e juízo, não é correto do ponto de vista de um procurador da República. Ele não está fortalecendo a Lava Jato a fazer isso, não está fortalecendo o próprio papel dele, Deltan, e nem da força-tarefa da Lava Jato. Pelo contrário, ele está enfraquecendo essas instituições ao tratar como letra morta o que são leis, o que são códigos que devem ser seguidos e devem sim pautar, porque sob pena de que haja anulação de procedimentos caso isso não seja respeitado. Ele compara as conversas em grupos de Telegram entre ele e o juiz ao que poderia ser feito nos autos. Quando ele disse que o Moro sugeriu que uma prova tinha deixado de ser incluída num processo, ele fala, ele poderia ter feito isso nos autos. Exatamente, poderia ter feito isso nos autos. Deveria ter feito isso nos autos. Era isso que eu queria ter atalhado. Eu fiquei falando, nos autos, procurador. Nos autos. Os autos são uma coisa. Eles são públicos, eles estão no EPROC, que é o Sistema Público de Acompanhamento de Processos. Eles podem ser consultados por todas as partes. Eles podem ser passíveis de objeção da outra parte, nesse caso da defesa, de qualquer um dos investigados a que se referisse a conversa. O grupo de Telegram não é parte de processo, não é um foro adequado para que juiz, que é juiz, não é parte, e Ministério Público, que é uma parte, tratem dessas coisas. É por isso que está errado a gente simplesmente passar uma flanela e achar que não tem nada nessas conversas, porque isso nos leva a um lugar em que as leis são relativas, os processos são relativos e valem as regras estabelecidas por baixo dos panos e na privacidade de grupos. Isso não está certo. Uma coisa é dizer se isso pode levar à anulação, pode levar a rever processos, algo com que eu não concordo, com o que eu tenho falado desde o início. Eu acho que os processos são suficientemente robustos, as provas estão lá, estão consignadas. Na maioria dos casos, a Lava Jato é um ganho institucional, ela trouxe de fato de volta muitos recursos que tinham sido desviados do erário, ela prendeu gente que estava delinquindo sistematicamente. Agora, você, por conta disso, minimizar tudo o que foi feito, não nos leva a um bom lugar como país, como nação civilizada.